percebendo como vocês estão chegando aqui hoje, como é que vocês estão se sentindo internamente. E a gente vai começar se apresentando, eu e Nadine. Esse aulão e ritual foi uma ideia nossa para abrir uma jornada, que é a Jornada Vênus, que é um acompanhamento para mulheres. Então, a gente está nessa parceria. Nadine é psicóloga e psicanalista. E se apresenta um pouquinho para a gente. Boa noite, meninas. A gente está iniciando esse projeto com muito carinho e foi uma coisa assim bem bacana como aconteceu, né, Luísa? A gente meio que estava estudando as mesmas coisas e aí ela foi comentar comigo, Dini, eu tenho uma ideia de fazer uma coisa assim, em parceria, juntando seu conhecimento com o meu e tal, e foi se tornando muito potente, né? Foi sendo assim muito intuído várias coisas. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu estou finalizando a faculdade agora de psicologia, sou psicanalista e trabalho muito assim a estrutura do ser, né? E saio um pouquinho da caixa, porque a gente vê muitas vezes a terapia trazendo muito o científico, esquecendo de um outro lado que é muito importante, que é o nosso espiritual, né? Então, respeitando ambos, a gente unindo isso, a gente tem uma potência gigantesca. E é nesse equilíbrio que a gente vai, que a gente busca, e nesse caminho, assim, de trabalhar com mulheres, que é o chamado, é uma coisa que vem de alma, né, Luiz? Vem nada também de jornadas que a gente fez, não só nessa vida, como nas outras, né? Isso já é dando trazendo um registro acástico que eu fiz com o Luiz, que foi maravilhoso e trouxe trouxe assim, vários significados, né, várias coisas que, poxa, por que que é assim? Aí ela vem com aqueles acessos assim, que vai complementando tudo, e aí a gente vai somando para ser hoje quem a gente é, e continuar nessa busca, né, de se aprimorar e de trazer cada vez mais uma coisa que de fato possa ser significativo, né, para a gente mesmo, né, Sim. exercendo e para todo mundo que estiver disposto a participar desse servir, né, Luiz? Sim. Vou me apresentar um pouquinho. Gratidão pela sua fala. Eu sou a Alana Liz. Eu trabalho como astróloga já há 8 anos. Nesse caminho, mais de atendimento individual, mas sentindo a necessidade de passar conhecimento já. Tenho até um curso já na Hotmart lançado, mas eu gosto de ter esse contato com as pessoas de maneira mais direta, assim, sabe? E tive essa ideia desse aulão porque é uma coisa que pode preparar a gente muito para esse ano. E eu vou abrir para vocês um slide que eu montei com muito carinho para apresentar essa aula. E é uma aula que, assim, seria de 3 horas, eu acho, mas eu consegui dar uma boa resumida, né, encaixar isso para durar menos tempo, a gente entender também essa importância que é a astrologia. E a astrologia, ela é uma linguagem, né, assim como o inglês, por exemplo, é uma linguagem que usa o conhecimento do simbolismo de cada planeta, de cada posicionamento, de cada energia, dos elementos da natureza também. E os signos, todos os signos, eles fazem parte tanto do nosso mapa, né, desse trabalho mais individual, quanto também da parte externa, dos movimentos externos que acontecem na sociedade, no mundo, também trazem energias dos signos. Cada signo tem uma virtude. Tem o lado da virtude, que seria esse signo sendo apresentado em equilíbrio, uma pessoa entrou aqui, em equilíbrio, e teria o lado do aprendizado, que seria a escassez ou o excesso
daquele determinado signo. Mas o que é, né, esse ano novo astrológico? O que que acontece no dia de hoje? O ano novo astrológico acontece no dia de hoje porque acontece a entrada do Sol no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então, a gente tem essa passagem de ano, né? Nós seguimos, quanto sociedade, seguimos o calendário gregoriano, né, que foi pensado por homens, assim, em questão de pegar os valores, né, que pegavam ali mensalmente das pessoas, em questões mais trabalhistas, né, mais do concreto. E a astrologia, ela segue esse calendário que vem através desse estudo da simbologia dos signos. E aí, agora eu vou mudar aqui para falar um pouquinho sobre o céu do dia. O céu do dia de hoje traz uma influência também durante o ano todo. Porque assim como a gente tem a nossa revolução solar, que eu não sei se todo mundo sabe o que é revolução solar, mas a revolução solar, ela é o mapa que vai de um aniversário até o outro. Então é como se o céu do dia de hoje fosse o do ano, sabe? Então traz essa influência durante todo o ano, mesmo que a Lua ela se movimente de 2 em 2 dias, né? Então tem cada planeta, cada satélite, né? A Lua é um satélite, cada questão, se puder, manda para a gente no grupo, só não mando, pode deixar, mando sim. Então cada planeta, cada satélite vai ter um tempo diferente de mudança de um signo para o outro. Vai ter um ciclo diferente. O Sol em Áries traz a questão das reações, dos inícios, do estímulo e do movimento. Né? Então, traz a energia do fogo, da virtude, da individualidade também para a nossa vida. Porque tudo começa de um lugar, né? E esse lugar vem através dessa energia ariana, que é essa atitude inicial. E também traz a questão das reações. Tem algumas pessoas querendo entrar agora. Deixa eu aceitar. Então, traz também a questões das reações. Áries é um signo que ele é muito conectado também com os limites. Então, assim, esse entendimento de, olha, meus limites são tais, e essa consciência de conseguir se proteger, né, de falar não antes desses limites serem ultrapassados. Também tem conexão com a energia ariana. E, claro, em excesso, Áries, ele realmente traz essa coisa do estereótipo, né, que a gente usa muito, assim, a gente vê muito nas redes sociais esses estereótipos dos signos. Só que os signos, eles são muito mais do que esses estereótipos. A astrologia é algo muito mais profundo do que é compartilhada atualmente, mas foi essa superficialidade astrológica que fez ela voltar a ser reconhecida. Então, assim, também tem um lado bom nisso, né? Mas aí a pessoa vê esses estereótipos e às vezes acha que a astrologia é só isso, e não é. Hoje também está com Netuno em Peixes, e durante todo esse ano a gente vai estar com esse posicionamento. Netuno, ele está em casa, porque ele é um planeta que é regido por Peixes, e Netuno traz a questão da espiritualidade, da sensibilidade. Então, assim, a gente está em um período onde a sensibilidade espiritual mesmo está muito forte, e onde também está sendo pedido uma responsabilidade em relação a isso, que eu vou chegar logo mais. Mas, assim, esse Netuno em Peixes, ele deixa esse campo espiritual muito grande e também traz uma necessidade da quebra de ilusões. Porque quando a energia de Peixes, ela se excede, vem uma questão de muita expectativa, da gente visualizar muito como a gente quer a nossa vida, da gente ficar muito nesse campo, mas da visualização e a dificuldade de trazer isso para aqui agora e de compreender a realidade, como conectar esse lado sensível com o lado real, digamos assim, né? Essa consciência de ver as coisas como realmente estão, de se ver como você realmente está. E quando a gente fica nesse excesso da energia de peixes, também a gente fica num ponto assim de sensibilidade. Tem mais pessoas querendo entrar, mas eu não vou aceitar, porque eu já estou no fluxo. Então, assim, a gente fica no campo de sensibilidade que é importante a gente olhar para isso de uma maneira
palpável. Por isso também que Nadine falou, né, sobre essa necessidade de unir esse campo mental, esse trabalho mais concreto, né, do corpo, mente e tal, com essas outras questões do espírito. E caso haja essa visão muito de expectativas, se a realidade não corresponde àquelas expectativas, a pessoa pode entrar em ciclos viciosos de excessos, de ir para excessos como forma de escapismo dessa realidade. Então, assim, essa questão da espiritualidade excessiva também pode vir muito no Netuno em Peixes, a questão de ilusões e a necessidade da gente quebrar essas ilusões e ver também o mundo real e ver de que forma a gente pode trazer essas mensagens espirituais para a prática, né? Porque não adianta só a gente conhecer a teoria das coisas, a gente também precisa aprender a trazer isso para o aqui e agora. Tipo, olha, tudo bem, soube que eu fui tal pessoa em outra vida, mas e aqui agora, de que isso vai me servir? Né? O que, que eu posso fazer com essa informação? Porque senão a gente fica muito cheio de informações, muito cheio de acessos, e a gente não vai conseguir nem estar aqui presente, porque a gente fica nesse campo mental. Hoje também está com o Sol sexto, fazendo sexto, que é um aspecto positivo, com Plutão e com a Lua, que é um aspecto que vai facilitar esse autoconhecimento e essa percepção do inconsciente. Plutão, ele é regido por Escorpião, e ele traz esse inconsciente, traz também as crenças que são absorvidas, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, né? Desde a nossa vida intrauterina, a gente já começa a absorver coisas no nosso inconsciente, porque toda vez que nossa mãe sentia algo ali, que a gente estava dentro da barriga dela, ela liberava certos hormônios e tal, e a gente absorvia isso de alguma forma. As sensações dela a gente sentia, tudo a gente sentia. Então, esse inconsciente, ele vem desde essa experiência, né? Então, o Sol o Sol que é a consciência, o Sol, ele ilumina, ele está fazendo sexto com Plutão e com a Lua, que também representa esse lado do inconsciente. E Plutão, além de trazer esse lado das crenças, ele pode representar também medos, pode representar algumas autossabotagens, porque Escorpião, no excesso ou na escassez, pode trazer tendências de autossabotagem, esse signo pode ser muito conectado a esse lado, caso não esteja na sua virtude, né, caso esteja no desequilíbrio dessas características escorpianas. E Plutão, quando a gente ressignifica esse lado dos nossos medos, do nosso inconsciente, quando a gente olha para isso, quando a gente ilumina esse lado, a gente consegue ressignificar essas questões. Não tem como a gente curar uma coisa ou padrões inconscientes que vão modular a nossa vida sem a gente olhar para a fonte disso. Então, assim, fala também sobre a importância da gente olhar, da gente levantar o tapete, ver toda a poeira que tem ali embaixo e pegar a coragem mesmo que você tem, porque você tem coragem e pode inclusive existir duas emoções ao mesmo tempo, né? Eu costumo pensar assim que é como se a gente fosse analfabetos emocionais. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, ninguém nos ensinou a lidar com as nossas emoções. Inclusive a gente vai estar trazendo também no acompanhamento práticas de autorregulação emocional. Então, assim, esse ressignificar e esse olhar para esse lado emocional é muito importante. E quando a gente acessa essas questões do inconsciente, a gente pode ter duas emoções ao mesmo tempo, como, por exemplo, o medo de acessar aquilo, e, ao mesmo tempo, a coragem. O medo e o alívio, né? Como, por exemplo, a gente termina uma relação abusiva. Ao mesmo tempo que a gente sente a dor, o luto daquilo, a gente pode sentir o alívio também. Então, como a gente acessar esse lado emocional de uma maneira que seja realmente real, sabe? De uma maneira que a gente saia tanto do campo mental, que é, estou sentindo uma complexidade aqui, mas vou tentar nomear com uma palavra e pronto, já foi. Não, não é assim, você precisa sentir também. E às vezes aquela sensação estranha é mais de uma emoção, é mais de uma coisa, são várias coisas às vezes que estão ali. E esse ano também vai pedir muito para a gente fazer essa autoanálise, né? Essa pesquisa, e de não apenas ir para a teoria, mas também de trazer para a prática, de trazer liberações, de trazer as sensações, de trazer a conexão com o seu corpo. E assim, esse ano a gente está com uma necessidade muito grande de olhar para o nosso lado psíquico,
de trazer um autocuidado psíquico, emocional, espiritual, porque muita mudança está acontecendo. E, assim, eu vou ser bem sincera com vocês quanto aos movimentos astrológicos durante esse período, porque eu acho que a sinceridade liberta, e a gente precisa ter essa preparação para lidar com tudo isso, trazendo a alta responsabilidade pela nossa própria vida. Também está acontecendo ali um aspecto de Plutão oposto à Lua em Leão. E isso leva à questão de Plutão, ele entrou agora em Aquário. E eu vou falar melhor sobre isso mais na frente. Mas Plutão em Aquário, ele traz muito essa questão do coletivo, certo? Dessa visão coletiva, da sociedade, das questões sociais, das imposições sociais. E isso está oposto à Lua. E a Lua em Leão, que fala sobre a nossa essência, sobre a nossa autenticidade. Então, eu escrevi aqui até, né? Desenvolvimento e realidade. Porque o que você é, às vezes você pode sentir que precisa limitar para estar no mundo. E isso também conecta muito com a nossa necessidade, que é algo humano, necessidade de pertencimento. Todos nós temos a necessidade de nos sentir pertencentes, seja a qualquer grupo, sabe? A uma roda de amigos, se não é na família, se você não se conecta com sua família dessa forma, se não se sente amado e pertencente ali, a gente tem a necessidade de buscar esse vínculo de outras formas. Então, assim, o quanto a gente, às vezes, acaba se limitando, se podando mesmo, podando partes de si mesmo, fragmentando lados de dentro que fazem parte de você, só que acabam sendo deixados de lado, tipo, não tô te vendo, só que tá ali, continua ali dentro de você. E, às vezes, a gente sente que precisa fazer isso para ser amado, para ser aceito. E isso também são feridas que conectam com a da nossa criança interior. Enfim, são muitas questões, como vocês podem ver, que estão sendo mexidas e que vão continuar sendo mexidas também durante esse ano, que, como eu falei, pedem esse autocuidado psíquico. Aí eu botei a frase de reflexão também, quem eu sou e o que a sociedade quer que eu seja, para você entender se de alguma forma você anda se diminuindo para caber em lugares que você não cabe mais. E esse ano, assim, é de autorresponsabilidade, porque a gente está com o ascendente desse ano em Capricórnio, então traz a regência desse ano de Saturno, e Saturno é o planeta que vai falar da autorresponsabilidade, do amadurecimento, do crescimento, da evolução, do progresso. Então, assim, de certa forma, pode trazer uma tendência a uma autocobrança, sabe? Do tipo, eu tô aqui, mas eu queria já estar lá. Ainda mais por conta da movimentação toda que está acontecendo em peixes, que é essa coisa da expectativa, da visualização. Então, assim, é importante a gente trazer práticas que tragam a gente para o aqui e agora, que tragam a gente para o momento presente. E caso você sinta, né, muito esse excesso assim de ficar pensando no futuro e ficar se cobrando demais, uma prática que pode ajudar pode ser você reformular a sua vida, você olhar para trás, você olhar para o tanto de coisa que você já passou, que você já superou, que você já amadureceu, que você já conquistou, sabe? Você trazer essa retrospectiva, às vezes, durante esse ano, pode ser também bem importante, porque vai trazer um equilíbrio, né? Mas, assim, esse ano é para a gente se responsabilizar pela nossa própria vida, pelas situações que a gente já passou na vida, que sim, às vezes nós fomos realmente vítimas, né? Às vezes a gente foi realmente vítima de uma família que não sabia educar de uma maneira mais tranquila, ou algo do tipo, mas a gente precisa tomar as rédeas disso em algum momento da nossa vida adulta e olhar para isso, ter coragem de olhar para isso. Tipo, olha, isso aqui aconteceu, né? Essa parte da aceitação, de certa forma, não de aceitar no sentido de abaixar a cabeça e falar, eu me rendo, mas aceitar no sentido de entender que aquilo fez parte da sua história. E a partir dessa integração dos acontecimentos que você já teve na vida, você vai tendo a oportunidade de aprender a lidar com isso, de maneira consciente. Porque o nosso inconsciente, às vezes, ele fica lutando o tempo todo contra essas questões, contra nós mesmos, né? Às vezes nós somos nossos próprios inimigos. Os nossos pensamentos, às vezes, são nossos maiores inimigos.
Então, assim, é a gente trazer mais amorosidade e compreensão e também essa busca, porque a gente precisa se mover minimamente para a gente se curar, sabe? É algo muito real. Eu poderia aqui falar para vocês, só você vai receber isso, isso vai chegar no seu caminho, mas o autoconhecimento, o caminho de cura, né, de compreensão dessas questões do inconsciente, dói. No começo dói, no começo vai doer, porque você vai ter que olhar para tudo isso. E esse ano a gente vai ser levado para olhar para tudo isso com responsabilidade, como se nós fôssemos nossos próprios pais, digamos assim, né? Saturno tem esse vínculo com o lado paternal também, de meio que cobrança, né? Essa coisa mais. Agora eu vou aceitar aqui as pessoas. Sejam bem-vindas, a gente já começou a aula, mas agora eu vou trazer a continuidade aqui para a gente não perder o fluxo. Eu estou gravando, então talvez eu mande depois no grupo. Aqui tem os pontos mais importantes de 2024, que eu vi assim como mais importantes, né? Porque são várias coisas que vão acontecer também. Mas como mais importante, eu botei Saturno em Peixes, que é algo que está ali desde 2023, desde o ano passado, e que vai até 2025 estar lá, Saturno em Peixes. E Netuno está em Peixes também, está em Peixes desde 2012, então a gente está nesse fluxo da espiritualidade, que eu falei mais intensificada desde esse ano, e que vai até 2026. Então, assim, é muito tempo. É como eu falei para vocês, cada planeta, cada satélite demora um tempo específico para mudar de signo. E Saturno em Peixes, o que, que ele traz? Ele fala de autorresponsabilidade, espiritualidade e realidade. A gente até começou a ver assim essas pautas, não sei se todo mundo viu, mas falando, né, sobre jovens místicos e não sei o quê. É muito esse Saturno em Peixes, gente. Porque é tipo uma cobrança de pegar no pé mesmo, sabe, da energia pisciniana, que às vezes viaja muito mesmo, e puxar para a Terra. Então, um pouco disso, sabe, que a gente está vivendo e que a gente vai continuar nesse fluxo até 2025, aprendendo a integrar esse lado espiritual, que é muito bonito, às vezes, que é muito teórico, com o mundo real, a gente olhar para pautas sociais, a gente olhar para questões que a gente precisam ser vistas aqui e agora, sabe? Responsabilidade. E se você é uma pessoa sensível, se você é uma pessoa conectada com esses tipos de trabalhos, você tem que também entender que, às vezes, inclusive, o que você acessa nas suas emoções está atrelado a esse inconsciente coletivo. Então, quando você cuida do coletivo, é como se você também cuidasse dessas questões desse inconsciente. Fazer algum projeto social, fazer algo do tipo, você está cuidando do outro, mas é como se você também estivesse cuidando de você. Então, assim, a gente olhar para o mundo, a gente olhar para a alma das outras pessoas, também é uma forma da gente cuidar da nossa energia espiritual. Também é uma forma de nós olharmos para nós mesmos, porque a gente está no mundo, né? A gente não está lá viajando, a gente está aqui agora. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Uma outra coisa também é um pouco, pode trazer um pouco da saída dessa coisa mais de gurus, de mestres espirituais, e trazer mais uma necessidade de autonomia nesse caminho da espiritualidade. Claro que a gente vai precisar, sim, receber conhecimentos, e é muito bom que a gente tenha o suporte de alguém. Inclusive, eu tenho o suporte de várias pessoas que me cuidam e que me ensinam muita coisa nesse lado da espiritualidade, mas entender que você está ali no ponto de aprendiz e de mestre também. Você não é submisso, sabe? Aquele outro ser que está te auxiliando. Você também tem conhecimento, você também pode usar aquelas práticas, pode aprender a usar consigo mesmo, enfim. Então, traz, assim, essa necessidade da gente sair um pouco desse lado de submissão na espiritualidade. Júpiter e Urano em Touro. Rupturas e início de um novo sistema de valores. Júpiter, ele expande, né? Ele é regido por Sagitário, então ele é um planeta que é totalmente expansivo. E eu sei que eu falo muito rápido, estou falando rápido, porque eu entro no fluxo, mas tá dando para entender? Tá? Pronto. Porque às vezes eu entro no fluxo realmente que vai passar muita coisa. Mas vamos lá. Júpiter, ele expande,
e ele está conjunto a Urano. Essa conjunção acontece exata no dia 20 de abril, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Mas no dia 20 de abril. É muita coisa, a gente preparei isso, comecei a preparar isso ontem. Mas, enfim, e Urano, ele traz ruptura, ele traz mudança. Urano é regido por Aquário. E eles estão em Touro. Touro é um signo que fala sobre valores, que fala sobre segurança, que fala sobre lar, que fala sobre corpo também, que fala sobre a questão financeira, o financeiro, enfim. Então, assim, nesse ano, eu diria para a gente ter um cuidado maior com as nossas finanças, uma maior inteligência financeira, até de estudar um pouquinho sobre isso, sabe? Como se organizar financeiramente. Enfim, pode ser bem interessante durante esse período. Eu vejo que pode acontecer alguma coisa relacionada ao sistema financeiro global mesmo, porque a gente está falando também não só da questão individual, mas também do coletivo. Inclusive, quem quiser entender melhor como é que cada um desses movimentos vai estar influenciando mais na sua vida individual, pode ir olhando no próprio mapa, onde cada signo que eu estou falando aqui se conecta, em qual casa astrológica. Deixa eu mostrar a vocês, né? Aqui. Então, a gente tem as casas astrológicas, que são essas fatias de pizza, sabe? Ali tem um númerozinho 1, 2, 3 e por aí vai. Então, cada uma dessas fatias de pizza, eu vou falar dessa forma para vocês entenderem de uma melhor maneira, representa uma área da vida. E mesmo que você não tenha planetas ou algo em determinado signo, não significa que você não tenha a energia daquele signo. Como eu falei no começo, todo mundo tem a energia de todos os signos no mapa, assim também como as energias dos signos estão também na vida externa, na coletividade, nos acontecimentos. Então, assim, mesmo que você não tenha nenhum planeta lá, você tem a conexão de alguma área da sua vida naquele signo. Então, assim, em relação a esses acontecimentos aqui que eu estou falando, que vão acontecer esse ano, que já estão acontecendo, é interessante vocês olharem em qual área da vida conecta o signo que esses acontecimentos estão rolando, tá? Deixa eu ver. Então, assim, Júpiter e Urano. Então, vai influenciar nessa questão do financeiro e também do nosso sistema de valores. Pode acontecer uma mudança muito grande em relação aos valores humanitários, em relação a padrões também, talvez. Enfim, alguma coisa tá para acontecer. Inclusive, já foi muito falado sobre um apagão que pode rolar. Já foi falado sobre esse apagão que pode rolar, e realmente pode rolar, assim, segundo a astrologia, pode rolar esse apagão em algum momento, por um mês, talvez, principalmente a partir do segundo semestre desse ano. Então, assim, eu estou falando tudo isso para a gente se preparar, né? Para a gente, claro que não ficar com medo, com algo assim, porque essa mudança que está aparecendo aqui pode ser isso que eu estou falando, ou pode ser também outras coisas. A gente pode mudar para melhor, sabe? Mas na inclinação, se a gente for observar, eu não vejo muito isso, apesar de ter também muita coisa boa na sociedade, tem muitas pessoas boas também, né? A gente precisa olhar para isso também. Mas no contexto geral social, eu fico com um pouco de receio desse movimento. Mas aí vocês, para entender melhor como individualmente vai influenciar, olhem no mapa natal de vocês, em qual casa astrológica vocês têm o signo de Touro, que vai ser mexida essa casa, vai acontecer alguma mudança muito grande, e assim, quanto mais a gente resiste à mudança, pior fica. E às vezes essa mudança, muitas vezes ou quase sempre, ou sempre me arrisco a dizer, para melhor, sabe? E às vezes a gente acha que já chegou no ponto maravilhoso e que a gente já está ali e aquilo é o certo para nós, aquilo é o certo para nós, e às vezes não é, às vezes tem uma coisa melhor ainda para acontecer na sua vida, que por conta dessa persistência nessa coisa que não é melhor para você, você às vezes acaba não vendo essa outra coisa que está querendo chegar. Então, assim, ter uma atenção também, respirar, né, no meio do caminho, para conseguir perceber, conseguir observar. A observação é uma coisa que pode também ajudar muito durante esse ano, tanto a observação interna,
mas a gente aprender a sair também da observação e ir mais para o sentir, a liberação, né, como eu falei, equilibrar os pontos, tanto também a observação externa, das pessoas à sua volta, dos sinais, às vezes, que uma pessoa fala ali uma ideia diferente, aí você se abre para essa ideia, sabe? Se abra para essa ideia. Estude sobre, ou veja o que é aquilo que a pessoa está falando, porque está vindo alguma coisa aí para mudar. E também Plutão em Aquário. Plutão em Aquário, aí já é algo mais complexo, mas que eu vou tentar resumir o máximo possível. Traz questões humanitárias, intolerância, inclusive intolerância religiosa também, cancelamentos nas redes sociais, tudo isso pode ter um aumento muito grande nos próximos 20 anos. Plutão ele vai ficar em Aquário por 20 anos. Ele acabou de entrar em Aquário, tem pouco tempo. Durante esse ano, ele vai ficar retrógrado em Capricórnio, né? Vai voltar para Capricórnio, e depois ele já volta para Aquário logo em seguida. Então, assim, vai ser só uma volta ali, um pé atrás em Capricórnio, que é o signo que ele estava antes de entrar em Aquário, e depois já entra em Aquário de vez. E Plutão, assim, ele vai trazer um renascimento, gente. Plutão, ele fala de renascimento. Aquário, ele fala da sociedade, ele fala de questões do ar, da mente, fala de questões das redes sociais, tecnologia, esses desenvolvimentos tecnológicos que a gente está vendo agora, né, IA, não sei o que, está muito em pauta, até robô, você viu esses dias, esse negócio do óculos também, que, enfim, não sei nem explicar o que é isso, mas toda essa expansão tecnológica vai chegar cada vez mais forte durante esses próximos 20 anos e, e vai trazer consequências. Porque a tecnologia, a expansão tecnológica, acredito eu, tem que acompanhar a expansão da consciência da humanidade. Então, se a tecnologia avança muito mais do que o avanço da nossa conscientização, pode haver consequências psíquicas e também em termos coletivos, sociais. Então, por isso que eu falo, né, da importância da gente olhar para esse inconsciente, da importância da gente trazer essa maior autorresponsabilidade, de entender, olha, eu estou preparada para comprar aquele óculos que você vê outro mundo lá, e você percebe, olha, estou, ok, compra, sua consciência está ali, mas não estou pronta, não compra, sabe? Não utiliza, não excede nessas redes, nessas tecnologias, porque traz consequências, né? Inclusive, pode servir também como uma das fugas que eu falei antes, né? Que tanto o movimento em peixe está trazendo, pode trazer. Pode ser uma forma, nessa expansão tecnológica, pode servir como uma forma desses escapismos, dessas fugas da realidade, porque a gente não quer olhar para dentro, sabe? A gente tem medo de olhar para dentro. Vocês estarem aqui é algo maravilhoso, mas dificilmente uma pessoa vai procurar, até mesmo um psicólogo, né, que não trabalha muito com espiritualidade, tá, mas trabalha com a questão mental. Dificilmente a pessoa vai procurar um psicólogo sem antes ter algum sinal que está excedido já. Tipo, eu tô com excesso de ansiedade, eu passei por uma coisa muito difícil, eu tô com muita tristeza e tal. Aí procura. Meio que espera, né, esse limite ser ultrapassado para procurar ajuda, para procurar olhar para dentro, porque chega um ponto que a gente não consegue fugir mais. E então, assim, isso tudo que eu estou falando é para a gente procurar esse apoio, esse acompanhamento, esse olhar para dentro antes desses limites chegarem. E da gente incentivar também as pessoas ao nosso redor, a nossa família. Claro que a gente não vai obrigar ninguém a mudar, não tem como, e a gente não pode se responsabilizar por isso. E às vezes até a gente mudando, a gente querendo se priorizar mais e tudo mais, só a pessoa vendo esse movimento acontecer, ela já se sente instigada a fazer aquilo também. Ela percebe, poxa, tal pessoa tá falando de tal forma diferente agora, ela está mais feliz, ou ela está mais consciente. Isso vai instigar a pessoa a buscar aquilo também. Então, assim, expandam também essa mensagem que está sendo compartilhada com vocês aqui hoje, porque são questões importantes. E, novamente falando, né, para você entender onde esses contextos estão acontecendo de que forma estão acontecendo de maneira mais direta, individual, aí vocês olham no mapa de vocês, qual casa, qual área da vida vocês têm aquário conectando, que aí Plutão, vocês já sabem que Plutão está passando lá nessa área.
e ele está no grau, assim, até o grau 2, por enquanto, porque como ele demora muito tempo de passar de um signo para outro, né, esse trânsito demora muito tempo, então, assim, durante 5 anos, ele muda só, no máximo, 5 graus, sabe? Então, assim, ele é muito devagar. Então, vocês podem olhar também, para quem entende mais astrologia, olhar qual ponto específico que está tocando no seu mapa, entendendo o grau que aquele planeta está passando. Então, vocês estão vendo que é muito mais complexo, né? Mas a gente consegue aprender qualquer coisa que a gente se disponibilize a aprender. Também a gente está com o Dharma em Áries. E isso traz muito forte um aprendizado nas relações. Áries é o signo oposto complementar a Libra. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Então, Áries, ele é o signo oposto complementar a Libra. Aqui tem o signo de Áries e aqui tem o signo de Libra. Né? Eles ficam opostos. Em todo mapa, todo signo vai ter signos opostos complementares, que são energias que são opostas, mas que se complementam. Áries, ele fala da individualidade, como eu falei antes, né? Eu falei um pouquinho sobre Áries. Traz a individualidade, traz os inícios, traz essa coisa da gente perceber nossos limites, da gente nos impor, da gente falar não, né? Inclusive que é algo que a gente precisa aprender muito a fazer antes desses limites serem ultrapassados. Porque, enfim, você falar não depois que esses limites foram ultrapassados, aí a gente precisa trazer mais autoconhecimento para perceber quais são esses limites e quais os sinais que mostram quando esses limites estão chegando perto ali. E Libra, ele fala do outro, ele fala das relações mais íntimas, ele fala desse lado dual, ele fala da busca por harmonia, ele fala desse equilíbrio da balança entre o dar e o receber, né? Então, assim, o Dharma, estando lá, deixa eu voltar, o Dharma estando lá, traz, o que é o Dharma? Deixa eu voltar aqui. O Dharma, ele direciona, ele traz uma energia de propósito durante esse período. E o Dharma, ele tem também um oposto, que é o Karma. O Dharma, ele fala sobre daqui para frente. O Karma, ele fala daqui para trás. A gente pode ter até a tendência de ter mais facilidade de seguir o nosso karma do que o nosso dharma. Por quê? Porque o karma é algo que a gente já conhece, é algo que a gente já está adaptado, então o nosso inconsciente já está todo ali modificado bem daquela forma, então é mais fácil da gente seguir por aquele caminho. Já o dharma é o oposto. Então, assim, como é que a gente vai, né, reformular, transformar essas questões da gente sair um pouco do nosso karma e ir mais para o nosso dharma? E o dharma, no âmbito social, durante esse período, está em Áries, que fala sobre esse olhar para o ser individual, fala sobre esse aprendizado em dizer não, fala sobre essa compreensão dos próprios limites, e que caso não haja esse trabalho interno de compreender isso na sua vida, pode trazer, né, ansiedade, pode trazer estresses, pode trazer, às vezes, também tipo, você está sentindo tristeza, ou você sente tristeza por alguma coisa, ou frustração, e aí aquilo já se transforma em raiva, porque é uma forma de você se posicionar, e na verdade não é raiva, é tristeza. Então, assim, é um trabalho que exige esse olhar para esse lado emocional e olhar também para esse lado do autoconhecimento, porque é só nos conhecendo que a gente vai entender um pouco mais do nosso ser e também do que a gente pode fazer quando certa emoção vem. E cada um pode ter um caminho diferente do outro, né? De se sentir seguro no mundo. Inclusive, a gente busca muito essa sensação de segurança, que é parecida com a sensação de segurança que a gente sentia quando a gente estava sendo gestado pela nossa mãe. Então, a gente busca essa segurança e por conta de tanta traumatizações, né, e eu tô estudando trauma há um tempo, eu sinto de trazer um pouquinho sobre isso aqui, por conta de tantas traumatizações que a gente tem na nossa vida, a gente começa a não se sentir seguro em estar no mundo, não se sentir seguro em ser quem somos, e isso tudo leva a formas da gente lidar
com essas traumatizações. E essas formas podem ser muito direcionadas para esse lado dos excessos, dos vícios, dos escapismos, das fugas, excesso de trabalho, vício em trabalho, pode ser vício no arquétipo da mãe, pode ser vício em relações muito intensas e às vezes tóxicas também, né? Porque até nosso lado hormonal se adapta às relações tóxicas, que a gente tem ali liberação de dopamina, adrenalina, então nosso corpo também se adapta àquilo, é muito louco. Então, assim, traz uma necessidade da gente olhar para tudo isso, da gente integrar tudo isso, da gente olhar para a nossa história de vida e, olha, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui também aconteceu comigo, e parar de fugir, sabe? Porque a cura disso só vai acontecer quando a gente passar a olhar para esse lado. É muita coisa, né? Mas tá dando para entender? Deem um ok aí, se tá dando para entender. Uhum. Beber uma água aqui. Ai, que bom. E eu espero que esteja chegando de maneira sincera, mas ao mesmo tempo acolhendo vocês, porque eu não quero também ninguém aqui saindo meio que com medo. Eu quero, na verdade, que vocês saiam daqui conscientes, preparadas e que vocês tenham mais essa dedicação em se priorizarem, porque esse caminho é muito importante. E assim, eu mesmo, né, tem até um livro que fala sobre isso, terapeuta também faz terapia, né? Terapeuta também precisa fazer terapia. Então, assim, eu também tenho questões de traumatizações, de vícios, e eu percebo que meu vício, às vezes, é muito voltado ao trabalho, e às vezes eu até me dissolvo nesse lado do trabalho, sabe? E eu tô falando isso aqui para vocês, porque pode ser um vício que a maioria das pessoas que estão aqui se identifiquem. E assim, é um vício que é muito fácil da gente entrar. Nas redes sociais também são vícios, enfim. É importante a gente olhar para isso, ter consciência para que a gente possa se trabalhar de maneira coletiva e individual em relação aos aprendizados. A gente vai ter uma abertura da espiritualidade, que a gente já está tendo desde 2012, mas a necessidade de ter uma maior ética nesses termos, né, que aconteceu com a entrada de Saturno em Peixes, necessidade de adquirirmos uma sabedoria emocional e de saída dos excessos, que são as fugas, e observar como a expansão tecnológica impacta em uma possível modificação de valores. Essa coisa assim de tanto cancelamento, de tanto padrão, de IA até, né? Estão fazendo até modelos de IA, coisas assim. Enfim, a gente Que pode dá falar. sociais é muita comparação. A gente fica vendo aquelas vidas ali perfeitas e isso está adoecendo as pessoas demais, né, cara? Então, você falou, a gente precisa, de alguma forma, evoluir nossa consciência para acompanhar o ritmo, porque está tudo muito rápido, tudo muito. A gente tem acesso a várias coisas ao mesmo tempo e a nossa consciência não está conseguindo acompanhar, a gente está adoecendo, né? Então, é importante, de fato, colocar luz nisso. Continua. Total, total. E essa questão de comparação pode acontecer até em termos espirituais também. Às vezes a pessoa está começando ali na espiritualidade, e aí é passado para ela como se a espiritualidade fosse uma escada, e não é como uma escada, na verdade é como uma espiral muito doida, que às vezes você está assim, às vezes você está lá. Então, assim, a gente ter atenção com essas comparações e com tudo aquilo que a gente fala para nós mesmas, porque como a gente falou aqui, né? Às vezes os nossos maiores inimigos somos nós. Então, também a gente observar, né, sobre essa expansão tecnológica e olhar para intolerâncias e cancelamentos e também para a relação entre valor pessoal e valor coletivo, que é um pouco dessa questão da comparação. Aí eu vou explicar um pouco sobre os eclipses, vou explicar sobre a diferença do eclipse lunar para o eclipse solar, que eu sei que muita gente tem dúvidas em relação a isso. Aqui tem uma imagem, né, de como acontece cada um dos eclipses. O lunar, vocês veem que a Terra está ali entre o Sol e a Lua, e no solar,
a Lua que está entre o Sol e a Terra. Então, a gente tem essa diferença, né, na astronomia. E na astrologia, a gente entende que os eclipses lunares, eles mexem com o inconsciente, a Lua, afinal, ela simboliza esse inconsciente e as emoções. Então, o eclipse lunar vai mexer com todo o inconsciente e o lado emocional. Inclusive, o inconsciente coletivo também é mexido. E no eclipse solar, o que é mexido são questões do ego, né? O Sol, na astrologia, ele corresponde ao ego. Lembrando que ego não é algo ruim, só em excesso pode ser muito perigoso, né? Mas o ego é a nossa individualidade, são os nossos desejos, são a forma como a gente se identifica, como a gente se vê no mundo. Então, assim, também tem uma importância. Mas, enfim, então o eclipse solar, ele mexe com as questões do ego e mexe também com questões mais externas da nossa vida. Então, assim, durante o eclipse solar, você pode prestar muito bem atenção no que está acontecendo ali, né, o que está rolando, porque aquilo está querendo te dizer alguma coisa. Então, pode acontecer coisas mais de fora para dentro. E no eclipse lunar, vai ser sentido mais essa questão emocional, talvez que estava sendo há algum tempo já acumulada, e que no eclipse lunar é acessado. Inclusive, a gente vai ter um eclipse agora, dia 25. Primeiro eclipse do ano. Nesse ano, a gente vai ter 4 eclipses, vai se iniciar no dia 25, agora. Vai ser um eclipse lunar em Libra. Esse eclipse, assim, eu vejo como o mais tranquilo do ano. Um dos mais tranquilos. Ele vai trazer questões do inconsciente, questões das emoções, mas ele não faz nenhum aspecto, nenhuma conjunção com outro planeta ou algo assim. Então, eu vejo que é mais tranquilo, vai trabalhar mais a questão da busca por harmonia, da busca por equilibrar o dar e o receber na sua vida, de entender o quanto que você está dando, o quanto que você está recebendo, de entender as consequências que isso está trazendo para o seu ser, né? Talvez cansaços acumulados ou algo do tipo podem ser sentidos, principalmente cansaço mental e emocional, porque Libra é signo de elemento ar, então fala de questões da mente. No dia 8 de abril, a gente vai ter um eclipse solar em Áries. Esse eclipse, ele vai ser mais tenso, por quê? Porque a gente está com Quiron em Áries. Então, vai acontecer conjunto a esse Quiron, e vai trabalhar questões, e inclusive a gente está com Dharma em Ares também, né? Então vai acontecer com Quiron em Ares do lado, com Quiron e o Dharma do lado. Então pode mexer com questões kármicas, pode mexer com questões de assim necessidade de soltar muita coisa, de deixar muita coisa para trás. É uma oportunidade, né? A gente pode olhar o eclipse pelo lado desafiador, que às vezes vem o lado desafiador, ou pode acontecer também uma coisa muito boa. Pode acontecer uma das duas coisas, porque também depende de como você está lidando com esses temas desde antes desse eclipse acontecer. Então, se tem alguma coisa acumulada, mal resolvida, aí o eclipse traz à tona essas situações, que é para você olhar para isso. Então, assim, o solar em Áries vai acontecer conjunto a Quiron, que fala sobre uma ferida. Né? Quiron é um ponto da astrologia, que inclusive tem uma história da mitologia muito bonita de Quiron, que fala que ele era um ser, metade humano e metade centauro, que ajudava muitas pessoas, ele conseguia curar todo mundo. E ele morava numa caverna. Então, assim, todo mundo, deuses e não deuses, iam até a caverna dele para serem curadas. E aí ele lá curava e tal. E depois a pessoa ia embora. Depois que a pessoa era curada, ela ia embora. E aí vinha outra pessoa, aí ia embora. Outra pessoa ia embora. E ele tinha uma ferida muito grande que não conseguia se curar. Então ele conseguia curar todo mundo, mas ele não conseguia se curar. E ele se sentia muito sozinho também, né? Porque as pessoas vinham, mas depois partiam. Então, chegou um momento da vida dele que ele pensou em desistir, ele decidiu desistir da vida e ele ia se jogar de um precipício. E nesse momento veio um dos seres que ele havia curado e curou ele. Então, Kiron, ele traz tanto a nossa ferida mais profunda, traumas, quanto também a nossa capacidade de cura. Porque quando a gente trabalha com a cura, né, trazendo a cura de algo que nós já passamos, que nós já sabemos como é aquela dor,
aquilo é muito mais consciente, muito mais forte, porque a gente já passou por aquilo, a gente já teve na pele daquela pessoa, né? Então a gente consegue auxiliar de uma maneira muito melhor. Então, assim, esse eclipse solar, ele pode trazer tanto a questão de você acessar feridas, tanto a questão de você acessar essa sua curandeira interior, sabe? Então, assim, eu não vou falar para vocês ritualizarem nesse dia, porque não é bom fazer rituais em dias de eclipses, porque as energias ficam muito mexidas, mas saibam que cada eclipse, ele envolve um ciclo de 6 meses. Então, assim, esse movimento todo que a gente está falando aqui vão ser movimentados durante 6 meses também. Então, assim, o eclipse ele não acontece só especificamente no dia. Tudo vai acontecer de uma vez só. Não, vai acontecer durante 6 meses para você absorver, para você se trabalhar, para você integrar aquilo que precisa ser integrado. No dia 17 de setembro, a gente tem o eclipse lunar em Peixes. Esse vai ser bem movimentado. Deixa eu ver aqui. Ele vai ser conjunto a Netuno e vai quadrar Júpiter em Gêmeos. Tá? Então, assim, Peixes conjunto a Netuno num eclipse lunar é muito intenso emocionalmente e no inconsciente, no psíquico. Como eu já falei, né? É importante a gente cuidar do nosso lado mental, da nossa saúde psíquica durante esse período, realmente trazer isso como uma prioridade, sabe? A Lua, ela já mexe com essa emoção, com esse lado do inconsciente emocional. Peixes é um signo de elemento água, que traz também essas emoções de uma maneira bem mais sensível, então adentra esse inconsciente. Netuno, ele traz essa questão espiritual, então, assim, é um eclipse de muita sensibilidade espiritual e psíquica, e também que a gente pode acessar muitas questões do inconsciente coletivo. Então, assim, ter uma atenção durante esse dia e nos dias depois, também nos meses depois, de trazer muitas práticas que te tragam para o momento presente. Por exemplo, exercício físico é uma coisa que pode ajudar, porque ajuda a gente a liberar o que precisa ser liberado, ajuda a gente a trazer também essa maior presença, né, no corpo. Então, assim, trazer coisas que tragam essa conexão com o corpo, tá? Vai ser bem importante. No dia 2 de outubro, vai ter um eclipse solar em Libra. O eclipse solar, como eu falei, vai mexer com questões do ego, do consciente, questões externas. E Libra, eu vejo que ele vai mexer muito com questões de relacionamentos mais íntimos da sua vida. Então, assim, eu diria que é um eclipse de maior silêncio, tá? Para meio que silenciar mais e refletir, fazer esse movimento de introspecção maior. Pode ser interessante nesse eclipse. Deu para entender? Acho que todo mundo entendeu, né? Alguém tem alguma pergunta? Que aí eu já vou passar para outra parte do nosso encontro. Se quiserem perguntar alguma coisa, tá. Então, agora eu quero apresentar para vocês um pouco do site da Jornada Vênus, que inclusive ficou pronto hoje, para a gente passar depois para o nosso ritual. Vão bebendo água, processando as informações, sim. Eu realmente quero que vocês processem, porque é muita coisa mesmo, muita coisa, então a gente não vai processar de uma vez só, né? Muita informação. Mas que vocês anotem principalmente as dicas, sabe, para melhor direcionar vocês durante esse ano, porque tudo que eu estou passando aqui é como forma de contribuir, de trazer consciência. E quando as coisas começarem a acontecer, né, na sociedade, quando você vê acontecendo com um amigo seu, com uma pessoa familiar, ou algo do tipo, caso aconteça, né, você pensar, olha, é um movimento astrológico, e a gente entender que tudo é cíclico. Esses movimentos aqui também são cíclicos. As coisas que a gente passa na vida também são cíclicas, né? Tudo são fases. Então, assim, a gente também se aproximar mais da nossa ciclicidade interna também, né? Eu vejo isso como algo muito importante e algo que, inclusive, ajuda a gente a estar mais no aqui e agora. Quando a gente entende que a gente não, o nosso melhor não é o mesmo todos os dias.
Vai ter dias que a gente vai dar 110% e vai ter dias que o nosso melhor vai ser 50%. E você aceitar isso, tipo, olha, tudo bem, eu sou um ser humano, a gente entender que a gente é ser humano, né? Com toda essa expansão tecnológica e tal, às vezes a gente esquece disso. Então a gente precisa lembrar, a gente precisa se conectar mais com a terra, ter planta em casa, sabe? Enfim. E aqui, gente, é o mapa da jornada, o mapa o quê? O site da Jornada Vênus. Ficou muito bonito, a gente está muito feliz em apresentar. A Jornada Vênus, a gente vai trazer a questão do autoconhecimento e retomada de poder pessoal. A gente vai trabalhar o corpo com o yoga e práticas de consciência corporal, a mente com a psicologia e psicanálise, as emoções através de práticas de autorregulação emocional e também o espírito através de meditações, cuidado espiritual e rituais em dias específicos, porque não dá para ficar fazendo um ritual atrás do outro. Tem que ser em dia específico, tem que ser pensado, porque um ritual que a gente faça vai mexer por algum tempo ainda, sabe? Então é importante a gente saber disso também. Então, assim, se você busca romper padrões de autossabotagem e insegurança, descobrir o seu poder pessoal, despertar o seu eu autêntico, aprender práticas de autorregulação emocional e consciência corporal, a Jornada Vênus é para você. E, assim, a gente está muito feliz em apresentar esse projeto, porque é algo que eu e Nadine, a gente sente a necessidade, né, que a gente sentiu a necessidade que existisse algo assim, que entendesse que nós não somos só a nossa mente, nós não somos só a nossa alma, nós não somos só a nossa emoção, a gente é um contexto inteiro, um aglomerado de coisas. Então, que houvesse assim esse acompanhamento, esse cuidado de maneira integrada de tudo isso, né? Com uma coisa conectando com a outra. A gente tem realmente um desacoplamento, assim, sabe, do campo mental com o nosso corpo muito grande hoje em dia. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? De o corpo não conseguir acompanhar, de certa forma, a mente. E isso revela também um pouco de ansiedade, né? Porque a gente precisa entender que o campo mental, ele se conecta também com o nosso corpo também absorve tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, o nosso corpo também absorveu. Então não dá para trabalhar só a mente, porque vai chegar um ponto que sim, isso vai ser muito importante na sua trajetória de cura e de autoconhecimento, mas vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de trabalhar em outras partes, que no caso seria um corpo, seria a liberação dessas informações que estão aí armazenadas em diversos campos. Você não é só o seu corpo, você não é só a sua mente, você não é só o seu espírito, né? E aí Nadine vai falar um pouquinho agora e a gente já parte depois para a nossa experiência. Boa noite, meninas, mais uma vez. É uma honra poder compartilhar com vocês um pouco sobre a Jornada Vênus, né, o que vai ser. E eu vim discutir um tema que é fundamental nessa jornada que a gente deseja iniciar, que é uma pergunta: o que realmente significa ser feminina? Desde os tempos imemoriais, a gente foi inundada com ideias, costumes e limitações que moldaram a nossa compreensão do que é ser mulher. E esses conceitos que foram imputados a nós, muitas vezes de forma sutil e subconsciente, desde os primeiros anos das nossas vidas, né? De um lado, nos ensinam a submissão, nos ensinam a cuidar, nos ensinam a assumir padrões de beleza e de comportamento para agradar a sociedade e, e os homens, e por outro lado, a gente tem a ideia de que a gente precisa assumir tudo. A casa, o trabalho, os estudos, que a gente precisa ser forte, independente, guerreira, capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida nos traz, tudo isso sozinho. A gente tem essa ideia de que precisa encarar todas essas coisas sozinhas. E, sem dúvida, essas características são extremamente valiosas, mas se eu disser que também é permitido sermos cuidadas, e não só cuidar, que não há fraqueza em aceitar apoio, em permitir que os outros nos auxiliem e nos amparem em momentos de necessidade.
essa ideia de que precisamos ser fortes e independentes é uma carga pesada demais para carregar sozinho. E é crucial entender que esses conceitos todos não surgiram naturalmente, né? Foram impostos a nós, muitas vezes para nos manter em um estado de submissão, de limitação mesmo. E desde os primórdios, as mulheres sempre foram mantidas dentro de casa, né, isoladas, enquanto os homens sempre foram assim encorajados a se unirem, a formarem comunidades, a se fortalecerem mutuamente. Isso é muito importante. Por que que existe esse sistema todo, né, onde predomina o homem? É porque o homem, em algum momento, tem alguma qualidade a mais que a mulher? Não, de jeito nenhum, né? Mas a estrutura do mundo sempre foi feita em torno disso, né? Desse fortalecimento deles mutuamente. E, do lado contrário, a gente foi ensinada a competir uma com a outra, em vez de nos apoiarmos e nos fortalecermos também, né? Fomos condicionadas a ver outras mulheres como rivais, em vez de irmãs de jornada. E essa mentalidade competitiva só nos enfraquece e nos afasta do nosso verdadeiro potencial, da nossa verdadeira essência. Mas agora a gente está testemunhando uma mudança muito grande, né? Uma mudança assim revolucionária, porque a gente está se unindo, a gente está se reunindo, a gente está se fortalecendo. Estamos desafiando esses padrões que foram impostos, questionando essas limitações que foram impostas, e as nossas autoimpostas também. Estamos nos reconectando com a nossa essência, nossa autenticidade, nossa verdadeira potência. E por que esse movimento de grupos de mulheres, né, que a gente vê tanto agora? Está bem comum, a gente encontra bastante esse movimento, mas por que é tão importante? Porque essa união traz um poder muito grande, né? A gente compreende que juntas a gente é invencível. Quando a gente apoia uma a outra, quando a gente se ergue mutuamente, quando reconhecemos que somos partes, todas nós, de uma mesma teia, é aí que a gente encontra a nossa verdadeira força. Então, hoje, eu venho fazer esse convite para que vocês se juntem a nós nessa jornada, uma jornada em direção à aceitação, ao amor próprio, à liberdade, uma jornada em direção à nova compreensão do que significa ser feminina, uma feminilidade que abraça tanto a força quanto a vulnerabilidade, porque esses dois lados somos nós, não só um lado, mas os dois, em equilíbrio. E essa feminilidade, ela celebra essa diversidade, a individualidade e a autenticidade. Juntas, a gente pode vencer esses inúmeros padrões que são cargas genéticas